A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui de novo para a nossa terceira aula. Bem, eu sei que você deve estar bastante inquieto por essa aula, eu também, porque é uma aula que vai, posso botar assim, concluir os três primeiros passos da introdução. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar você tudo que a gente já viu, começando com a seguinte palavra: qual é a missão da igreja? Qual é a missão nossa? A missão não que nós determinamos em si, mas a que Cristo determinou para nós. A missão da igreja é a missão da igreja é formar adoradores. Exatamente. Levar o maior número de pessoas ao conhecimento do Evangelho, ao ponto de se tornar adorador como você é. Você já parou para pensar? Que se você entender esse motivo e motivar a sua igreja, os seus jovens, os adolescentes, aqueles que saem para o evangelismo com você, eles vão começar a sair do seguinte ponto: eu estou saindo em busca de outros para fazer eles adoradores assim como eu sou. Então, você vai estar cumprindo o objetivo principal a qual Cristo deixou para nós: formarmos adoradores. Isso, e desconstruir aquela ideia que talvez você pensou assim: poxa, talvez só eu lá ganhar alma aí, fazer um número, uma contagem, ganhei 10, 20, 30, 40, sim ou não. Preste bem atenção. Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas que talvez você levou ao conhecimento de que Ele é Cristo, porque quem faz isso é o Espírito Santo. E quem fez não foi você, foi o Espírito Santo. Então toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Mas o que Deus quer de você é se essas pessoas que aceitaram a Cristo, o que foi feito delas? Será que você segurou a mão no arado e não olhou para trás e continuou a caminhada de levar essas pessoas a se tornarem adoradores? Pois bem, se esse é o seu objetivo como líder de missões, de levar aquele novo convertido, aquela pessoa que tomou a decisão dela a se tornar um adorador, então saiba, você está no caminho certo e na missão que Cristo te chamou. Agora, na segunda aula, quem lembra a segunda aula que nós falamos? Na segunda aula nós falamos sobre o campo, aonde evangelizar, aonde colocar a prioridade do evangelho, aonde focar o evangelismo, ou melhor, a pregação, a missão de Cristo. E falamos de vários lugares. Lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a qual fala que nós seremos testemunha da glória dele, ou seja, ele conta com você, para que a glória dele, para que o seu poder se manifeste através de sinais e prodígios que Deus vai te usar. E na segunda aula nós aprendemos que é através desse Santo Espírito e desse poder que você vai ver os milagres acontecerem. Mas em que lugar? Bem, a Bíblia fala sobre Atos 1:8, e eu sei que você já leu várias e várias vezes esse versículo, mas lembrando da última aula, lembra que você aprendeu uma coisa que talvez há muito tempo você ouviu, mas não havia entendido. Não existe primeiro em Jerusalém, segundo em Judéia, terceiro em Samaria e os confins da terra. Não, a leitura bíblica não é essa. Jesus, ele nos ensina que é tão quanto importante, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e aos confins da terra. Vamos lembrar? Então, o campo dessa missão é o mundo. É onde Cristo quer que a gente leve essa palavra. É todo mundo, mas de que maneira? Preste atenção. Tanto em Jerusalém e os demais, mas a proporção Judéia, Samaria, ela é igual.
importante quanto. Não existe lugar mais importante que o outro. Eles são importantes da mesma maneira e devem levar a sua preocupação da mesma maneira. Ou seja, quando você lá, Jerusalém, tão quanto Judéia e como Samaria, até os confins da terra. É exatamente assim, amado irmão. Você deve se preocupar com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país, na mesma proporção que você se preocupa pelo seu fora do país, no seu continente, na mesma preocupação que você se preocupa com os confins da terra, os povos não alcançados. Ou seja, Deus está falando para você que esse amor, o amor ágape de Cristo, que emana em você, é um amor incondicional. Ele não cria condições. Então, se você tinha talvez na sua mente aquele pensamento assim, quando eu terminar o meu bairro, eu vou para o meu estado, quando eu terminar o meu estado, eu vou então para os confins da terra. Não! Deus quer que você faça da mesma maneira. Se você ora por um, ore por todos, na mesma proporção. Se você oferta para uma missão específica, tente dividir e ofertar na mesma proporção para todas. Porque, sabe, para Deus não há diferença. Não há diferença do missionário que está lá nos povos não alcançados para você que está aí. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para fazer parte dessa grande comitiva. E Ele não está preocupado em que lugar você está. Ele está preocupado somente que você esteja no centro da vontade de Deus. Exatamente. Olhe para você agora. Reavalie o chamado missionário que você tem. Reavalie o que você está fazendo, o que você fez em todo o tempo desde que você aceitou a Cristo. Será que você tem formado adoradores? Será que você tem sido uma árvore que tem dado fruto? Ou tem estado naquele versículo ao qual fala que será cortado e lançado ao fogo? Será que tem gerado em você um gozo espiritual ao pregar, ao cantar, ao falar? Será aonde? Em que lugar? Se você ainda não se sente pleno no Evangelho, se você não se sente com esse gozo, esse espírito queimando dentro de você, saiba, você talvez está precisando encontrar aonde é o centro da vontade de Deus no seu chamado. Porque o centro da vontade de Deus, ali é o lugar aonde tudo floresce. Aonde, até mesmo no deserto, ele há de florescer. Porque ali é o lugar aonde Deus te quer. Então, na segunda aula, nós aprendemos a importância da missão no contexto mundo. Como devemos fazê-la? E aprendemos na primeira aula a missão da igreja. Bem, mas estamos falando todo o tempo de missão. Mas, lembrando ainda que na primeira aula nós falamos sobre isso. Eu não sei se você está bem lembrado, e eu já tive até vários comentários aí nos nossos vídeos aí, de alguma dúvida. O que é a missão? Vamos lá? Missão é o ato de enviar. Aprendemos isso também na primeira aula. Mas enviar para onde? E aí já falamos na segunda algumas coisas. Mas de que maneira? Sempre ela terá um propósito, sempre terá um tempo e sempre terá um local específico. Cristo sempre revelou a missão no seu contexto original de enviar com os seus profetas, com os seus líderes, com até mesmo os juízes, até os reis. Ele sempre dizia: você será rei de Israel. Pelo tempo a qual ele determinava, até que a graça estava sobre a pessoa. E pelo propósito.
de ser libertador e sempre adorar Ele. E já demos inúmeros exemplos, eu não quero repetir isso de novo, mas eu quero hoje pegar esse gancho e trazer para a terceira aula, que talvez seja uma das aulas mais importantes e que também vai conflitar muito os seus pensamentos sobre a palavra evangelismo. Exatamente isso. Será que missão e evangelismo são as mesmas coisas? Ou elas trabalham junto? Ou uma é a consequência da outra? Todos nós falamos que somos missionários, mas poucos de nós falamos que somos evangelistas? Ou será que seríamos evangelistas? Vamos lá? Terceira aula, juntos. Evangelismo. A palavra evangelismo, no seu original do grego, significa... Eu vou escrever de novo. Significa boas novas. Certo? A palavra significa boas novas. Ou seja, você está levando uma palavra nova. Você está levando uma notícia nova. Você está indo através de uma notícia nova porque você é um mensageiro dessa notícia. Agora pare aí. Preste bem atenção. Boas novas? Anunciador das boas novas? Será que não estaria faltando algo antes para completar essa palavra? Será que não seria melhor nós colocarmos exatamente assim? Missão evangelística. Ou missão dos evangelhos. Ué, irmão Jefferson, mas é a mesma coisa. Será? Vamos traduzir para o original? Missão significa o quê? Enviar. E aqui eu posso já colocar dois radicais. Propósito. Posso colocar local. E posso colocar tempo. Agora, enviar para quê? Para evangelizar as boas novas. Isso mesmo, amado irmão. Quando nós falamos só a expressão evangelismo, é como se eu tivesse com uma grande trombeta anunciando, simplesmente como tivesse uma corneta dizendo: as boas novas chegou, as boas novas chegou, as boas novas chegou. Lançando para todos os lados. Falando, Jesus salva, batiza e liberta. Ou seja, eu sou apenas um anunciador dessa palavra. Mas, quando eu acrescento a palavra missão evangelística, aí algo muda. Eu não simplesmente anuncio, mas eu me preocupo com esse anúncio esteja chegando ao local certo, ao propósito certo e ao tempo certo. Exatamente aí, você começa a entender que o evangelismo a qual você faz na sua igreja, na rua, ou até mesmo o evangelismo pessoal ao qual Deus te chamou, ele precisa de estratégia, ele precisa de planejamento, ele precisa, e nós precisamos entender que a missão evangelística, ela é literalmente um plano de Deus para a sua vida. Mas para isso, você tem que muitas das vezes entender que não somos
para fazer de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Talvez seja isso que não esteja dando certo na nossa igreja. Talvez seja isso que a grande massa não vai na hora que você monta uma equipe de evangelismo. Porque você sai para anunciar as boas novas. Mas de que maneira? Será que você se prepara antes? Todo soldado, quando ele vai para a guerra, ele se prepara antes. E que preparo é esse? Ele prepara o seu plano de ataque, vamos atacar nessa região, ele prepara a estratégia como ele vai atacar, ele prepara as ferramentas, as armas a qual ele vai atacar. E você? Pare agora e pense. Quando você sai para o evangelismo, você se prepara? Ah, mas muitos vão dizer assim, mas eu não preciso, só abrir a boca, Deus vai encher. Sim, claro! Mas será que ele não poderia fazer muito melhor se você tivesse se preparado? Orado, jejuado. A palavra de Deus ela é clara quando ela fala que existem legiões e potestades que só saem através de jejum. Paulo fala sobre isso. E eu te pergunto, quando você sai com um grupo de evangelismo da sua igreja, você jejua? Você junta eles para orar? Comece a refletir sobre que tipo de evangelismo você tem apresentado a Deus. Que tipo de evangelho é esse que você quer anunciar? Alô, alô, as boas novas de Cristo! Sem antes se preparar. Deus conta com você. Como aprendemos na segunda aula, Ele quer que você seja testemunha do poder e da glória dEle. Mas de que forma Ele quer? O evangelismo, irmãos, ele é algo e que fala justamente sobre o anúncio das boas novas com um objetivo. E qual é o objetivo que nós aprendemos lá na primeira aula? Esse objetivo de encontrar adoradores. Mas hoje, eu quero fazer uma pequena ilustração com você. E eu quero que você pense olhando para a sua igreja. Quando você sai para a rua para evangelizar, alguns dizem evangelismo, você sai e leva o seu folheto, né? Leva? Eu espero, né? Eu tenho certeza que você está levando. Ou, claro, a sua Bíblia. Você leva a Bíblia. Isso aí eu sei que você não deixou em casa. E você sai com a Bíblia para o evangelismo, muito bem. Mas no meio da rua você encontra talvez um que poderia se tornar adorador. E você fala desse evangelho porque você está evangelizando. E você fala desse evangelho para ele. E começa a falar de Cristo para ele. Não esquecendo que a missão que Cristo quer para você, o seu chamado, deveria você trabalhar em cima daquelas pessoas ao qual você tem o maior talento para falar. Mas isso não impede de você falar para outras. Não, claro que não. Mas às vezes você tem mais facilidade com algumas. Isso se chama aqueles para qual Deus te chamou para você falar. Mas vamos dizer que você fale de uma forma geral, porque nós estamos tratando o termo só evangelismo. E ali você parou para aquela pessoa e falou de Cristo para ela. E, bem, hoje eu já vi muitos evangelismos que é exatamente assim. Você chega, fala, olha, minha igreja é ali. Eu não sei se a nossa igreja é assim, mas eu queria que você refletisse. A minha igreja é ali, e lá tem um culto muito bom. Vai ter um culto dos jovens, daqui, domingo agora, 7 horas da manhã. Perdão, 7 horas da noite. E aí vocês vão lá para o culto jovem, 7 horas da noite. Tá aqui o folheto, nós esperamos você lá. E dá aqueles 3 tapinhas nas costas e vai-se embora. É assim na sua igreja? Você já parou para pensar que você está evangelizando ou você está convidando? É exatamente isso e aí que eu quero chegar. Que tipo de evangelismo fazemos hoje? Será que nós estamos fazendo convite ou
situação diferente. Se eu te convidar hoje para você ir num casamento e falar para você, olha, esse final de semana vai ter o casamento da minha prima, vai ser muito legal, ó, daqui, ó, vai ser 7 horas da noite, vambora? Isso é convite. O único propósito é que a pessoa vá. Mas evangelismo não é a mesma coisa que convite. Evangelismo, e considerando que existe a palavra missão antes dele, uma missão evangelística a qual você foi chamado, ele tem um propósito. E qual é esse propósito? Formar adoradores. Espera aí. Se eu saio para a rua para que adoradores aceitam a Ele como seu Salvador e continuem a sua caminhada e formar adoradores. Então, se o meu objetivo é que as pessoas aceitem a Cristo, o que eu preciso fazer para que elas aceitem a Cristo? O que a minha igreja tem feito para que elas aceitem a Cristo? Será que o chamado e o trabalhar de fazer ela aceitar a Cristo não é meu? Será que eu tenho que direcioná-la para dentro da igreja porque o pastor vai pregar, o bispo ou qualquer um outro vai pregar? E esses que sim devem levar a outro à conversão? Se nós acreditamos assim, estamos indo na contramão do que a Bíblia tem nos ensinado. Porque a Bíblia nos ensina lá em Atos 1:8 que é você que vai ser testemunha dos sinais e prodígios dele. Então eu quero que você comece a refletir agora. O meu evangelismo, ele tem sido com o propósito de conversão ou ele tem sido simplesmente com o propósito de convidar as pessoas para irem ao culto? Talvez agora você se chocou, né? Porque se você realmente está com o propósito certo, que é formar adoradores, e é você o canal de Cristo, sabe que na rua existem milhares e milhares de pessoas esperando somente você dizer uma única frase. Meu amado, meu ouvinte, você que está me ouvindo, será que você gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador? Exatamente isso. O propósito do evangelismo é que as boas novas o alcance e o transforme ali mesmo onde ele está. Aleluia! Mas eu pergunto a você, a ousadia, a autoridade, o espírito que queima e arde dentro de você pela chama missionária, para resgatar aquela vida, para tirar ela da droga, tirar ela da bebida, tirar ela da circunstância que ela está, não é simplesmente para ser livre do pecado, porque para ser livre do pecado ela precisa fazer uma coisa, está lá em 1 João 1:9, precisa confessar os seus pecados. Mas para ela confessar, você, caro evangelista ou evangelista, missionário, chamado de Deus, olhe para você agora. Olhe por todos os anos que você passou na igreja. Olhe por tantos evangelismos que você foi para a rua. Quantos evangelismos você parou no meio da rua e apresentou a palavra e falou, insistiu no trabalhar do Espírito, falando, você tem certeza que não quer aceitar a Jesus? Ou simplesmente você está saindo para o evangelismo com os jovens, com aquele bolo de folheto, dizendo assim, aceita Jesus, aceita, mas de noite,
De noite vai para minha igreja, viu? Peraí. Se naquele momento que Deus te encontrou, fez você encontrar ele atravessa a rua depois que você fez o convite e não mencionou que ele deveria aceitar a Cristo, e um carro atropela ele morre, ele foi para onde? Para o inferno. Porque ele não aceitou a Cristo. Mas a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite: você perguntou a ele se ele queria aceitar a Jesus? Se a sua resposta foi não, se a sua resposta foi: os meus evangelismos eu só convido para ir à igreja, mas eu não confronto ele com o Espírito e com o poder que está em você, eu quero dizer algo a você. Seja bem-vindo ao curso sim, porque aqui nós queremos formar um exército que verdadeiramente desafie o inferno e arranque da mão de Satanás aquelas almas que não pertencem a ele, porque sim pertence a Cristo, o nosso Salvador. Então seguimos com a nossa aula. Evangelismo. E você já entendeu que o evangelismo não é a mesma coisa que convite. Convite é após a você falar do evangelho, as boas novas. Lembra? Boas novas. Depois que você falou, perguntou se ele queria aceitar a Cristo, e ele ainda não o fez, você entrega o seu folheto e convida ele para ir à sua igreja. Mas entenda, isso não é a sua prioridade, porque a sua prioridade é transformar a vida dele. Mas talvez não foi ali. Vai ser na sua casa, na casa dele, na igreja, através daquele folheto que você entendeu. E eu quero falar um pouco sobre o folheto. Eu sei que muitas pessoas falam que folheto já é obsoleto. Não devemos mais usar o folheto. E eu discordo. Porque o propósito que nós usamos o folheto, ele deve ser o propósito correto para qual ele foi feito. O folheto ele foi feito para que aquela pessoa que aceite a Cristo vá com uma porção da palavra para meditar. Ele não foi feito para ser literalmente panfletado como você fosse um mero, não um mero, mas sim um empregado daqueles que tem que panfletar 1000 folhetos por dia para ganhar um salário. Não. O folheto não é para isso. O folheto é para que aquela pessoa não vá de mão vazia, porque você não tem uma Bíblia para dar a ele na mão dele, naquele momento. Então, como você não tem a Bíblia para dar, muitas das vezes você dá o folheto para que ele medite naquela porção da palavra, até que você possa então chegar e dar a Bíblia a ele. Mas a pergunta que eu te faço, e mais uma vez eu volto à palavra e à aula de hoje: você leu o folheto que você está dando a ele? Será que aquela palavra é a melhor palavra para que ele leve para a casa dele naquele momento? Isso falamos sobre preparo. Preparo da missão evangelística. Você precisa se preparar antes. Isso é tão interessante, irmãos, porque nós falamos muito de evangelismo. E eu quero deixar para vocês uma estatística nova agora aqui. Eu vou falar, mas eu vou escrever ali no quadro algumas para que você se atenta. Por exemplo, nós gastamos milhões e milhões e milhões de reais para fazermos evangelismo pela televisão. Num dia de domingo você passa vários canais, agora com o coronavírus, então o Facebook, o Instagram, em todo o tempo várias pessoas falando do evangelho. Mas qual o objetivo do evangelismo? Não é levar a pessoa a se tornar um adorador? Não é que ela aceite a Cristo? Você sabia que as pessoas que tomam a decisão de aceitar a Cristo, pela televisão, você sabe qual é a porcentagem de pessoas que aceitam a Cristo pela televisão? Cerca de 1,1%. Exatamente. Toda pessoa que ouve os programas de televisão e ali, dentro de todo o universo de programas que existe no mundo todo,
Só apenas 1% dos 100% de pessoas convertidas por dia aceitam a Cristo através da televisão. Já paramos para pensar quanto custa um programa de televisão? Quanto custa a quantidade de tempo para nós ficarmos no programa de televisão? Mas o resultado é apenas de 1%. Através de filmes, 1,1%. Através de doações de Bíblias aleatoriamente, sem que você vá ou fale ou comente, simplesmente por doar aleatoriamente, 1,8%. Aquelas Bíblias que muitas das vezes você encontra em hotéis e outros lugares, colocada da capinha azul, sabe que está ali, que é uma bênção. 1,8% de toda pessoa que aceita Cristo por dia, aceita através dessas Bíblias. E ainda assim, é mais do que um programa de televisão. Ainda temos, pela leitura da Bíblia, essas pessoas que escutam a leitura da Bíblia, 1,7%. Pelas pregações e sermões nos cultos, 2,4%. 2,4%. Pelo rádio, temos inúmeros programas de rádio, onde várias pessoas ouvem a palavra do Senhor, apenas 2,9%. E repare que 2,9% é rádio. E essa estatística é atual. Pelo trabalho pastoral, a visita do pastor nas casas daqueles que realmente necessitam, 2,9% também de toda pessoa que aceita a Cristo. Pelas cruzadas evangelísticas. Sim, aquela cruzada que reúne toda a igreja, e ela ora, e vai para a rua, e convoca o povo, ao bairro, as pessoas, é um número maior. 4,4% as cruzadas. Por amigos. E aí é onde eu quero começar a chegar. O Evangelho é falar as boas novas, anunciar as boas novas. Mas esse Evangelho, quando nós entendemos que é Deus que nos usa através da missão, e começamos a levar Ele às pessoas mais próximas de nós, porque somos nós os instrumentos de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Naquele grande dia, quando o Senhor chamar o seu nome, Jefferson, e abrir o livro da vida, Ele vai perguntar: o que tu fizeste com aquilo que eu te dei? E você vai dizer: eu cantei, eu construí templos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Senhor, eu cuidei de tudo. Mas o Senhor vai perguntar a você: o que eu chamei para você fazer? Ide e fazer discípulos. Eu sei que está sendo um pouco duro, mas eu não posso mentir, amado irmão, para você, porque foi construído toda uma imagem do que é evangelismo, e talvez você está parando e entendendo que, peraí, eu talvez estou sendo só mais um, trazendo convites para festas e mais festas, mas o real propósito para qual Deus te chamou, talvez não esteja acontecendo. E eu não quero culpar, e não é o momento de nós culparmos a ninguém, mas é o momento de olharmos para nós mesmos, para entendermos que quando Ele chamar naquele grande dia, Ele não vai chamar nem A nem B, Ele vai chamar você, Ele vai chamar a mim, e vai olhar agora para você e fala: eis que eu estou à porta e bato, os fins dos tempos estão chegando, você já está vendo o sinal de Cristo, e quando eu te chamar, e você apresentar as suas mãos a mim, o que você tem para me mostrar? Aleluia!
Será que você vai mostrar o resultado de todo aquele tempo que você saiu com o título de evangelismo e só fez convidar e não falou do que é mais importante, que as boas novas é o convite, o apelo de que ele aceitasse Cristo? Jesus está batendo as portas e ele está falando com você. Ele está falando com você agora. Até quando? Até quando viveremos um evangelho a qual não foi o evangelho ao qual ele nos chamou? Até quando faremos coisas que não foi ele que mandou a gente fazer da maneira que estamos fazendo? Até quando dizemos que iremos e continuaremos parado? Ele te chama para cumprir a missão do evangelho. E a missão do evangelho, ela tem um propósito, ela tem um local, ela tem um tempo. E ela começa com você. Sabe por quê? Porque os números não mentem. Lembra que eu falei que pela televisão, 1,1% de toda pessoa que aceita Cristo, ela aceita pela televisão. Mas você sabe quantas pessoas aceitam a Cristo através de amigos? 29,9%. 29%, posso botar 30%, aceita a Cristo através de amigos. Espera aí. Se é através de amigo, grande número de aceitação, 30% de toda pessoa que aceita Cristo no mundo aceita através de amigos. Comece a preparar o seu evangelismo convidando os seus amigos para um momento de adoração ao Senhor. E aí, vamos para números. Por exemplo, se você sai para o evangelismo, e cada irmão que sai para o evangelismo convidar um amigo, só nesse evangelismo aqui, poderemos alcançar a mais 4 pessoas, se cada pessoa que sai para o evangelismo, que seja de 4, levar um amigo, ou ir até um amigo, ou criar um evento para que esse amigo vá a um evento evangelístico, como uma cruzada, por exemplo. Você já convidou o seu amigo para ir numa cruzada? Um amigo não crente? Você já tem convidado ele para ir na sua igreja? Um amigo não crente? Ou já não se convida mais? Quando eu falo convidar, eu não estou falando de evangelismo de rua. Eu estou falando de você convidar como amigo. Agora, se você vai para a rua, você tem que fazer o apelo. Estou falando de você fazer a sua parte como evangelista. E por último, e que é algo realmente fantástico, o que Deus está fazendo na humanidade. 49,7% que aceita a Cristo foi através da família. 49%, é quase 50% de toda pessoa que aceita Cristo no mundo, todos os dias. Ele aceita porque a família, dentro da família, Deus usou alguém para ser
evangelística, para anunciar as boas novas, para alcançar aquela pessoa, para fazer o desafio a ela. E olha como Deus é lindo. Estamos agora passando por essa crise do coronavírus de uma forma terrível. E você reparou quantas famílias voltaram a fazer culto nos lares? Quantas famílias voltaram a fazer cultos dentro das suas próprias casas? Cultos evangelísticos. É porque Jesus quer te usar, meu irmão. Jesus quer te usar para mudar a história. Junte os seus jovens. Junte os varões e as varoas. Os homens e as mulheres da tua igreja. E comece a fazer cultos nos lares. Convidar os vizinhos. Os irmãos, não tenha vergonha. Faça o apelo, porque Cristo te chamou e através de ti será testemunha do poder, da mudança e da transformação que Ele vai fazer. O poder está sobre a tua vida, o poder está sobre as tuas mãos, o poder está sobre os seus pés. Cristo parou o mundo para você entender que a mensagem que Ele mandou que nós trouxéssemos é através dos pequenos grupos, da família, dos amigos, porque é você que é chamado para fazer a diferença. Então eu quero, nesse momento, desafiar você a mudar o conceito de evangelismo, talvez da sua casa, da sua família, da sua igreja. Resumidamente, eu irei colocar aqui: nós evangelizamos para formar adoradores. Através da missão de evangelizar. Onde? No mundo. De uma maneira igual. Entendeu? Primeira aula. Segunda aula, terceira aula. Se você não entender que o evangelismo tem um propósito de formar adoradores através da missão de Cristo, qual é a missão? A missão que tem um propósito, um tempo e um local. Você então não estará apto a sair, cometerá alguns erros, ou até mesmo Deus não vai poder usar você na sua plenitude. Ele vai usar, como Ele tem usado, mas não como Ele gostaria. Mas se você falar para o Senhor hoje, nessa noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Clamai ao Senhor teu Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados, e Ele vos dará as nações por herança. Você vai possuí-las. A sua família aceitará Cristo. O seu bairro aceitará Cristo. A sua casa aceitará Cristo. Porque você está vivendo a verdadeira missão a qual Deus deu para a sua igreja, que é formar adoradores sobre uma missão evangelística, através das boas novas. Talvez essas 3 aulas confrontou bem você. Fez com que você olhasse para dentro de você mesmo, ou da sua igreja, ou de todo um contexto que você tem, e pensar: o que nós estamos fazendo? Será que estamos como um feirante que somente anuncia laranja, laranja, laranja?
Ou estamos como soldados de Cristo, com o objetivo de formar adoradores? O propósito, tempo e local certo, através do evangelismo. Comece a pensar num planejamento de ideias de como você vai alcançar as pessoas que estão em sua volta, na sua igreja, como você vai mudar a ideia, a ideologia delas, porque Deus conta com você. Então essa primeira parte é a introdução. De missões. A gente não poderia falar das missões mundiais, nacionais, urbanas, se antes você não entendesse o que é o verdadeiro evangelismo, o que é a verdadeira missão, o que é o verdadeiro propósito. E eu quero só esclarecer algo. Todos nós somos evangelistas, porque somos anunciadores do evangelho. Mas para que nós nos tornamos missionários, e quando nos tornamos esse missionário, todo missionário que vem da origem da palavra missão, ele tem um propósito e um tempo, um local onde ele atua com o chamado, com o Deus lhe deu. Então, se Deus te deu um chamado, um propósito, um local onde você vai trabalhar por um período de tempo, talvez Deus vai te levar para outro local, e levando esse evangelho, você é um missionário. Mas se você simplesmente tem o prazer de anunciar, não importa onde, qualquer tempo, em qualquer lugar, claro, tudo com decência e ordem, junto com a sua igreja, com o seu grupo, saiba, você é um evangelista. Mas você faz parte da missão de Cristo. Você faz parte do corpo. Então, que Deus abençoe vocês. Os tempos estão difíceis, assim. E muitos lá fora vão precisar que você esteja pronto. Pessoas irão se converter e aceitar a Cristo em todo local. Porque Deus está preparando para você lançar a rede. Que Deus te use. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. Hoje e todo sempre. Na próxima aula, agora que entendemos, estaremos sobre a parte da missão transcultural. E aí você vai entender um pouco mais do que é a missão transcultural, mais profundamente. Depois verá a missão urbana e também missões indígenas. E terminaremos o nosso mini curso, né, para o nível médio, para que então possamos ir para o nível médio, concluindo com tudo de uma forma global. Mas eu quero que desde já você ore. Comece a buscar de Deus. Senhor, o que eu posso fazer para mudar? E Deus vai te usar com honra e glória. As almas estão lá fora e elas precisam de você. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família, hoje e todo sempre. Amém.